Olá, eu sou Hernani Coelho e esse é o Fora do Escritório. E nosso entrevistado de hoje é o Paolo Petrelli. Paolo, é um grande prazer estar aqui com você. Olá, Hernani, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Igualmente, uma satisfação enorme. O Paolo é dono da Dev4Web. Ele é um criador de startups. Conta pra mim, Paolo. Primeiro eu queria saber como é que é a história do Paolo. De onde veio o Paolo até chegar aqui? Então, Hernani, vou fazer uma descrição breve aí, né, da nossa passagem nesse cenário digital. Em 2008, depois que eu larguei o ramo físico aí de estacionamento, fui dono de estacionamento e gerente de hospital, eu resolvi empreender na internet. Eu não sabia o que era a web. E aí fui através de uma reunião de negócios naturais conhecer a internet, até que junto com um outro empreendedor de Brasília, que foi meu sócio durante 3 anos, não somos mais sócios, a gente resolveu comprar uma mesma empresa da internet. Por não conhecer, né, não ter experiência inclusive nessa cena, compramos um negócio na web e quebramos em 6 meses. E aí depois tentamos de novo, aí já pivotando a ideia, pivotar é mudar o posicionamento, né, o modelo de negócio, eu vou explicar um pouquinho mais na frente. E aí a gente resolveu investir em querer fazer uma rede social que abraçasse o mundo, tendo gestão de projetos, tendo lojas virtuais, tendo e-commerce, porque estava naquele boom de mais ou menos 2009, do Buscapé ser comprado lá pelo fundo Naspers por 340 milhões de dólares. Isso daí aqueceu a cena digital inteira no país. Aí passou 5 meses, quebramos novamente, não deu certo. E aí pronto, basta. O que eu vou fazer para conseguir empreender, né, nessa cena? Aí eu fui estudar um pouquinho lá fora e ver por que Facebook, Yahoo, Google, essas empresas deram certo. E em 2009 eu conheci um livro chamado Business Model Generation, que é a teoria hoje do Canvas. E aí eu fui ler o livro Canvas, o que é muito difundido hoje em dia. Que é muito bom. Que o próprio Sebrae Nacional adota, né, a metodologia do Canvas para ajudar os empreendedores digitais. Uma vez que o plano de negócio ele é muito útil numa segunda fase no caso do empreendedor digital. Né? Enquanto o plano de negócio para uma padaria, para uma quitanda igual nós estamos aqui, funciona muito bem. Porque eu conheço a minha estrutura física, eu conheço os equipamentos, eu conheço a equipe que eu vou trabalhar e eu sei onde está meu público-alvo. E quando eu vou para a internet, eu já não, eu só acho. Eu vivo no achismo. Eu acho que eu sei quem que é meu cliente, eu acho que eu sei qual que é a minha solução, eu acho que eu vou ganhar dinheiro e eu acho que você, Hernani, vai pagar por ela. Mas esse achar... pois é, você vê como que é a história. Né? Então, hoje em dia o empreendedor, ele acredita que tá dando muito certo os negócios na internet, o Fantástico está divulgando, fazendo programação, então eu vou entrar na mesma onda. E aí a gente tenta ajudar os empreendedores olha, entra devagar. E busca um pouquinho de aprendizado, conhecimento, para você, quando você resolver iniciar nesse mercado, o seu risco pelo menos for bem menor. Isso é engraçado porque a gente faz isso, né? Não só na Gestor Finanças, como em outras empresas de consultoria, a gente faz isso, ajudar as pessoas a abrir a empresa. E lá nós temos primeiro o planejamento estratégico, o plano de negócio, depois utiliza-se o Canvas, né? Vocês já trocam a ordem. Sim. E você já começou contando uma coisa que eu vou te perguntar lá no final, as coisas que dão erradas. É muito comum isso, né? Você investir numa empresa digital e essa empresa não ir para frente. Sim, isso é bastante comum, tanto que quando a gente achava que tinha uma ideia bacana em 2009, e aí a gente conseguiu, depois que fomos buscar um pouco de aprendizado, desenvolver até início de 2010 mais ou menos, né? E com menos erros, digamos assim, né? Menor erros, mas mais tentativas, a gente colocou no mercado, mas nos escondemos no escritório, entre aspas, o famoso ditado da garagem, né? Nos trancamos numa garagem para desenvolver um negócio digital, acreditando que aquilo vai dar certo. Quando colocamos no ar, passou dias, semanas, meses e não tinha nenhum retorno. Chegou a ter 2.000 usuários, 6.000 usuários, mas cadê o dinheiro? Porque afinal, tem um ditado que diz: antes métricas reis do que métricas da vaidade. Ou seja, é melhor eu ter um pagante no meu site do que eu ter 1.000 fãs e nenhuma pessoa pagando por ela. Então, nesse sentido, o empreendedor ele tem um equívoco, né, em focar muito na solução antes de procurar validar essa ideia. E eu fui a primeira pessoa no estado de Goiás a falar do tema startup, a aproximar o Sebrae lá em 2011 dessa cena
E o próprio Sebrae, hoje local em Goiás, é considerado um dos maiores apoiadores do empreendedorismo digital. Legal. Tanto que tem um departamento voltado para startups. Então você, empreendedor, que está naquele momento de quero tirar minha ideia da gaveta, chega lá no Sebrae, bate um papo lá, que aquele pessoal, ele está hoje capacitado a entender um pouquinho mais dessa sua dor, desse seu desejo de empreender. Paulo, você citou agora esse mito da empresa de garagem. Como é que isso funciona? Isso é real? Porque a gente é acostumado, né? Ver na televisão de um grupo de amigos que se reúnem, montam um aplicativo e ficam bilionários. Isso é real? O que é isso? Como isso está próximo da gente aqui no Brasil? Eu vou tentar dar um exemplo, até aproveitando a matéria do Vandré, que eu vi no site, ficou muito boa, parabéns, que ele citou o mesmo sonho de você querer ser um empreendedor e ganhar milhões, é a distância entre em 2 anos ser um milionário como jogador de futebol. Então, vamos fazer uma comparação com os sites de compra coletiva. Lá em 2010, mais ou menos, surgiu o Peixe Urbano, né, com empreendedores fortíssimos que já vinham do Vale do Silício com a bagagem acadêmica e profissional, com vice-presidente de empresa de tecnologia no Vale do Silício, ou seja, eles já entraram no Brasil com milhões no bolso. Com know-how e dinheiro. Com know-how e dinheiro. E aí o empreendedor, quando vê aquele caso lá, ele pensa o seguinte: nossa, o Peixe Urbano não está fazendo isso, eu vou lá e vou copiar e vou repetir essa ideia. Só que os 5 primeiros que geralmente se mantêm no mercado são empresas que se destacaram por portfólio dos seus empreendedores, os chamados track records, né? Os caras têm histórico de sucesso. Põe dinheiro e tem sucesso. Mas aí não quer dizer que você não tenha que desenvolver sua ideia. Ao contrário, você tem sim que desenvolver sua ideia, porque hoje, principalmente o Brasil, vem tendo bastantes iniciativas aí, programas do governo federal como Startup Brasil, como o CID de Minas Gerais, que ajuda os empreendedores a diminuir essa incerteza até investir um pouco no seu negócio aí. O problema do empreendedor é que ele acha que primeiro ele tem que começar pelo capital, para focar na solução, para depois entregar o projeto e colocar no ar e depois começar a pensar em cliente. E na verdade, eu tenho uma experiência que eu posso, né, traduzir, porque eu já fui investido 2 vezes no mercado, eu já fui acelerado, eu já fui incubado, já ganhei competição de empreendedorismo nacional, fiquei classificado numa competição internacional entre 22º em mais de 138 startups participantes, com a startup no mundo inteiro. E no Brasil só tinha 2 representantes, a nossa, que era carro com desconto, e a startup do Recife, esqueci o nome dela agora, Cloud DJ, focada para músicas, que é a competição do Startup Weekend e a Global Startup Battle, Batalha Global de Startups. E com isso a gente foi ganhando esse aprendizado e entender, né, até um erro que a gente cometeu com os nossos investidores, de focar demais na operação. E na verdade você tem que focar em buscar o seu cliente desde o primeiro dia. Porque quando você for para a rua e perguntar para ele se ele quer o seu produto, é muito fácil ele dizer sim. Quando você vai por um fornecedor, se o seu negócio for um mercado de 2 lados chamado marketplace, e perguntar se ele quer o seu produto, ele também vai falar sim. O problema é quais são as barreiras que vai impedir eu entrar no mercado. E isso é um pouquinho aí do que eu acredito que o empreendedor tem que pensar antes de colocar a sua ideia no ar. A pesquisa de mercado que vocês fazem é similar à pesquisa de mercado que a gente faz de uma empresa física, que funcione no local, de boa. A questão é, o público de vocês é muito amplo. A startup é muito grande. Hernani, na verdade, a pesquisa de mercado propriamente dita para negócios físicos não funciona no digital. Com certeza. Por que não funciona? Porque quando o empreendedor faz um questionário com 10 perguntas e ele leva isso até... Hernani, tudo bem? Responde para mim, você é meu amigo. Você vai me ajudar, mas em tese... Você vai estar dizendo coisas que você quer ouvir. Você já está dizendo coisas que eu já espero ouvir. E então, nesse cenário digital, o ideal é você fazer um roteiro de um diálogo. Me fale um pouquinho sobre o seu negócio no dia a dia. Me fale um pouquinho como é que funciona a sua operação. Me fale um pouquinho... Saber se a sua startup encaixa nesse processo. Isso, me fale um pouquinho quais são as dificuldades que você encontra hoje para operar o seu negócio, o que você sente falta, mas sem eu fazer pergunta fechada para você. E também sem fazer perguntas abertas. Deixar um diálogo onde eu fico do lado de cá apenas te ouvindo. Simplesmente com um roteiro. Porque é você que conhece o seu mercado. Mas através de um processo de ouvir você, ouvir o Vandré, ouvir o amigo e o fulano, eu vou identificando comportamentos que eu não esperava. Entendi. E aí está a sacada do pulo do gato.
Aí os empreendedores falam, não, mas o WhatsApp foi vendido por 19 bilhões, foi uma venda fantástica. Como a gente usa foi esse muito WhatsApp? cara essa venda, foi um absurdo. E eu te falo, foi barato. Foi. Mas Porque porque vai gerar. não é o Paulo te falando, é o mercado dizendo que entre o histórico de aquisições de negócios digitais na internet, a do WhatsApp foi considerada a quarta mais barata no mundo. Porque o custo de aquisição do Hernani para o Facebook, que comprou o WhatsApp, foi de $35 por usuário, quando ele estava lá numa média de 450 milhões de usuários. Enquanto a Yahoo, por exemplo, é conhecida por comprar empresas, a Geocities, lá em 1999, com histórico de aquisição por usuário de $800. Nossa. Vocês entenderam essa diferença entre criar um negócio, achar que ele tem valor e é muito fácil copiar? Tem até uma frase que eu falo, o simples é muito óbvio, mas é muito difícil de ser enxergado. Bom, Paulo, a gente está falando de coisas que deram certo. Eu queria saber, e o que o empreendedor não deve fazer? O que dá errado? Bom, eu vou dar um exemplo de um empreendedor aí que está com 20 mil reais na mão e está querendo colocar o seu sonho no ar, né? Mas está com medo, com quem que ele vai fazer o negócio, qual que é a equipe, quem que ele vai contratar, se ele vai terceirizar o desenvolvimento ou não. A primeira coisa que eu te falo é, ao invés de você preocupar primeiro com o dinheiro, preocupa saber se a sua ideia faz sentido para as pessoas. Se o mercado quer mesmo o seu negócio, você está resolvendo um problema ou atendendo uma necessidade. Recentemente, não sei se você conhece, mas muitas pessoas que até aqui não estamos assistindo devem usar o Easy Taxi. Easy Taxi. Né? Que é aquele aplicativo. Você conhece o Easy Taxi? Conheço. Aquele aplicativo você chama táxi, né, pelo celular. E que surgiu num evento de Startup Week, o mesmo que eu ganhei a competição em 2012, só que nesse caso ele surgiu em 2011 no Startup Week no Rio de Janeiro. E o empreendedor tinha uma ideia de fazer, na verdade, um aplicativo voltado para ônibus. Thiago, o nome dele? Não, era Thales. Thales, Isso. Thales. O Thales. E aí a ideia dele era fazer um aplicativo voltado para ônibus, para você encontrar o ônibus no ponto mais próximo. Só que ele levou tanta bordoada dos mentores, as pessoas que estão ali para ajudar os empreendedores, não é bordoada no sentido negativo, no sentido de ajudar, olha, faz assim, muda assado, isso, muda isso, pivota aqui, posiciona assim, que quando ele estava indo embora no sábado à noite, descrente, ao pedir táxi, ele não conseguia chamar táxi por telefone. E aí ele teve a sacada. Caramba, e se eu só pegar a minha ideia do ônibus e colocar um botãozinho só para chamar o táxi? Nossa, E hoje o Easy Taxi é o aplicativo de maior case mundial de celular no mundo inteiro. Já recebeu mais de 120 milhões de reais e é brasileiro. Boas histórias. Bom, terminando a nossa história, falando um pouquinho sobre isso, você também tem um e-book. Um não, vários, né? E vão ter mais ainda, que agora aí. Virou um autor. Inclusive, se você quiser, esse e-book tem aqui no nosso portal. Entra ali nos downloads e baixa esse e-book para você. O que é esse e-book? Do que ele fala? Como é que funciona ele? Eu já participei bastante de workshops, né, pela internet, presencialmente, e também já li bastante e-books. E muitas coisas que a gente vê são teorias e ferramentas que estão ali em livros. O que a gente resolveu fazer, até por uma consultoria que nós estamos fazendo em marketing digital, que estamos recebendo, a gente resolveu levar um pouco da nossa experiência em vivência, tá? Porque a gente já foi investido 2 vezes no mercado, já estamos em um track record, temos solução hoje no mercado que não fazemos parte, mas participam dela executivos conhecidos a nível nacional no mercado financeiro, uma solução de pagamento que criamos lá em 2010, e o que a gente procura levar para o empreendedor é, olha, dicas práticas e reais de como pensar a tirar a sua ideia da gaveta, e não simplesmente de qual ferramenta pegar e trabalhar, e sim realmente quais são as barreiras que eu identifico para ver se eu vou ou não vou nesse caminho. Então, se você quer saber mais do e-book, baixa o e-book aqui embaixo, você vai gostar, acredite, e nos dê os feedback para melhorar para os próximos. Paulo, quero te agradecer muito por você estar aqui. Vim bater esse papo com a gente. Você sabe que a porta está sempre aberta. Tem vocês aqui, a Therefore Web, está anotado aí embaixo o telefone. Telefone, está colocando também o site. Pode colocar tudo aí. Para que quem quiser conhecer possa entrar e conhecer a sua empresa. Se você também quiser conhecer, o Paulo é um dos que está escrevendo aqui para a gente. Aqui, um dos nossos autores. Quiser falar com ele, entra lá, faz um comentário, ele responde. Vai ser um prazer ter você participando aqui com a gente. E muito obrigado pelo nosso Fora do Escritório.
Obrigado, pessoal. Agradeço e também faço um convite para vocês participarem aí das entidades AGE, Associação dos Jovens Empreendedores, Empresários de Goiás, e a Comunidade Tecnológica de Goiás, onde eu as represento na área de empreendedorismo e startup, ajudando aos jovens a empreender aí no mercado. Uma satisfação enorme. Obrigado. Acabei despedindo na hora errada. Então, ó, obrigado, um abraço a todos e aqui é o nosso Fórum do Escritório.